Graça e paz, igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos começar agradecendo a Deus que nos permitiu estar aqui nessa noite. Amém? Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa, em Teu nome. Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe em segurança. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa casa, que o Senhor venha guardar. Que em nome de Jesus, nós sabemos que em vão vigia o sentinela se o Senhor não está presente. Então, o Senhor, Deus, habita nos nossos lares, o Senhor habita na nossa casa. Então, que em nome de Jesus, acampe os Seus anjos ao redor da nossa família. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti os nossos corações para receber a Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco através dos louvores. E em nome de Jesus, que o Senhor esteja em nosso meio, Pai, porque nós sabemos que o Senhor habita em meio aos louvores. Senhor, toca os nossos corações. Fala conosco, Deus, e nos encha do Teu Espírito para que nós possamos Te adorar com excelência, Deus. Nos ensina a Te adorar, nos dê corações, nos dê um coração de verdadeiros adoradores, Deus. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Nesse momento você coloca o seu coração em um lugar de confiança, que você realmente feche seus olhos e peça para que o Senhor te dê um coração que descanse nele, que acredite nele e que tenha segurança de que Ele quer o melhor para você, que Ele quer o melhor para sua família, para sua casa, para os seus filhos. Permita que Deus chegue a lugares que talvez você nunca permitiu que Ele tivesse chego antes, para que feridas sejam curadas e tratadas em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei ao Teu nome. E ao Teu nome clamarei, porque eu confio em Ti. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Sua graça cobre os meus temores,
palavras, as suas ações, os seus passos, as suas decisões, em nome de Jesus. E ao teu nome clamaremos, Senhor. Declare que você quer se derramar diante dele. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que dizer que és formoso.
Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez. Muito obrigado, Pai, por cada criança aqui representada. Ó Deus, que a Tua bênção esteja repousada sobre elas. Ó Deus, que em nome de Jesus elas sejam guardadas, protegidas pelo Senhor. Ó Pai, que a cada dia, onde elas estiverem, o Senhor possa estar com elas, ó Deus, ajudando o crescimento, dando muita saúde e sabedoria, e que elas possam, Pai, estar desenvolvendo a Tua vida, ó Deus, principalmente a vida cristã, e também uma vida que glorifica ao Senhor. Abençoe o Ministério Infantil, os professores, todos aqueles que estão neste momento, que o Teu nome seja honrado e glorificado ali, ó Pai. Crianças, ó Deus, venham entender quem de fato é Jesus. E meu Pai, se ainda não tem, a reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. E nós Te louvamos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Entre o que Deus disse e o que você sente. Tem uma diferença enorme aqui. O que Deus disse para nós e que eu sinto. Isso nós vamos ver um exemplo na Bíblia. Abra a tua Bíblia, lá em Números, capítulo 13, por gentileza, versículo 25 em diante. É o quarto livro da Bíblia, do Antigo Testamento, escrito por Moisés. É um dos Pentateucos, né? Moisés escreve 5 livros, até Deuteronômio. Números capítulo 13, versículo 25 ao 33. Diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos. Aqui está falando sobre os 12 espias que Moisés envia para reconhecimento da terra prometida. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns dos frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Entenderam? Amém? Amém. Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós estamos diante da Tua palavra. E nós pedimos a Tua orientação. Espírito Santo do Senhor, fale conosco nessa noite. Que sejamos, ó Pai, usados e grandemente, ó Deus, cada vez mais sendo usados na Tua obra. Ó Deus, e cuide de cada coração e mente aqui nessa noite. Que possamos, ó Pai, estar conectados ao Teu Espírito e não na nossa alma. E que possamos sair daqui, ó Pai, transformados, porque nós sabemos que a Tua palavra ela tem esse poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muitas vezes nós achamos assim: eu não gosto muito de ler o Antigo Testamento. Mas olha só que preciosidade dentro do livro de Números, que as pessoas acham que é somente genealogias. E nós estamos estudando isso na quarta-feira. A Miriam trouxe um estudo muito bacana, muito profundo, na quarta, sobre bibliologia. E o livro de Números, ele não vai falar apenas sobre genealogias. Ele vai falar histórias também. E aqui o povo de Israel, que era um povo rebelde também, irmãos, eles atravessam o Egito, esse povo, e eles ficam no deserto. Era para demorar apenas 40 dias para chegar até Canaã, que é a terra prometida. Mas o que acontece? Por conta da murmuração do povo, eles ficam 40 anos ali no deserto. O que era para ser 40 dias apenas. Por conta da reclamação. E muitas vezes nós estamos reclamando o tempo todo, murmurando o tempo todo, e Deus não se agrada disso. E a gente vai ver um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. E principalmente em relação a um relatório que Deus fala algo para eles. Agora nós vamos voltar aqui no verso 1. Eu não coloquei aqui, porque olha só, o relatório negativo foi por quê? Números 13, 1. Olha aí na sua Bíblia.
E falou o Senhor a Moisés dizendo, agora no versículo 2, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar, olha só, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo da qual a maioria entre eles, príncipes, nobres, guerreiros. Irmãos, um de cada tribo. O Senhor já deu a terra de Canaã para eles, já está dado, já está confirmado. Olha, a terra será de vocês, apenas envie homens, um de cada tribo, para que observem a terra. Olhe se ali a terra é boa, se ela é fortificada, se a terra tem um suprimento, se há rios, se tem árvores, como que é? Se é povoada, se não é, porque a terra era também observada por outros povos naquela época. Então esses homens vão e trazem os 10 um relatório negativo. E 2 apenas, Josué e Caleb, traz um relatório positivo. Porque eles entenderam por fé que Deus já havia dado a terra para eles. Porque Moisés falou, olha, o Senhor já prometeu. Então hoje nós pensamos assim, olha, estou fazendo algo, mas pensando que, mas quantas promessas Deus tem? Quantas promessas estão na Bíblia que já são nossas e eu não tomo posse dessas promessas na minha vida? Entre o que Deus fala e o que eu sinto, o que as pessoas falam, e muitas vezes eu prefiro ficar com aquilo que as pessoas falam, ou como eu imagino. E a Bíblia fala em Provérbios, assim como você imagina em sua alma, assim você é. Se eu imagino um vencedor, eu serei um vencedor. Se eu imagino um derrotado, eu serei um derrotado. Como que você imagina em sua alma? E esse povo que vai para lá, eles não estavam mentindo sobre o relatório. Só que eles estavam inflamando e contaminando o povo. Tanto é que depois no capítulo 14 de Números, a gente vê o povo desistindo. O povo de um modo geral. E se levantando contra Moisés, contra o líder que Deus tinha instituído. Vamos trocar, vamos voltar, porque a gente não morreu lá no Egito. Olha só a reclamação. Deus tira aquele povo do Egito, mas não é uma reclamação qualquer. Ah, tirou do Egito, mas por quê? Eles estavam sendo escravizados no Egito. Lembram da história? Eles estavam fazendo tijolos, e depois Faraó manda aqui, porque eles queriam a libertação. Olha, esse povo está muito ocioso. Aumenta, duplica o trabalho deles. Está muito ocioso, coloca mais serviço para eles. E aí eles começam a orar, porque tinha que buscar palha, tinha que fazer o mesmo tanto de tijolos ao dia, porque senão eles não iam descansar. Eles esqueceram disso. Eles esqueceram que eles estavam numa terra estranha. E Egito simboliza o mundo. E a terra prometida aqui, a Canaã, simboliza o lado de Deus, a vida cristã. E esse povo esquece e começa a falar contra Moisés. Por que você nos tirou de lá? E eles não estavam reclamando com Moisés, estavam reclamando com Deus. Porque Moisés era a boca de Deus aqui. Irmãos, Josué era um camarada líder de guerra. Caleb a mesma coisa. Só que aí eles entenderam, porque isso aqui, eles não entraram dentro da terra por conta da incredulidade. Muitas vezes nós não iremos entrar em algum lugar por conta da nossa incredulidade. Porque a nossa vida cristã exige fé. Fé em Cristo, não fé em mim. Não fé naquilo que eu acredito, em alguma coisa, no universo, em outras coisas que não são coisas de Deus. E quantas vezes você já soube o que Deus disse, mas por dentro você se sentiu exatamente o contrário. Deus está dizendo em sua palavra, eu serei contigo, eu serei com você, vá adiante, ânimo. E aí como? Eu vim de uma família que não dá, Senhor. Aí eu estou indo contra o que Deus disse, contra o que Deus está falando. Aí eu estou indo a favor daquilo que eu sinto, ou que alguém falou. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque igual aqui, o povo de Israel, eles viram que a terra mana leite e mel. Olha só, hoje há uma falácia, né, que o leite não pode tomar, certo? Algumas pessoas não podem mesmo, isso é pessoal. Algumas pessoas são intolerantes à lactose, outras a questão da proteína do leite, tranquilo. Mas muita gente fala que o leite, nós somos os únicos que tomam aquele papo, né? Ah, o único que toma depois de adulto leite. Onde que está isso? Biblicamente falando. Cultura. Um médico lá não sei onde falou e eu tomo como verdade. Tá certo que hoje tem muitas coisas, né, inseridas no leite.
Mas olha, eu vou dando ouvidos, porque a Bíblia fala que o leite, lá em Provérbios, é sinônimo de provisão de Deus também. Mas eu esqueci desses versículos. Em Deuteronômio fala também que o leite é uma bênção de Deus. É sinal de fartura. Hoje não, hoje eu falo, não, eu não posso tomar, e não sei o que, etc. Eu tomo meu pingado todos os dias, é uma bênção, mas quem não pode tomar, não toma. Mas, e a outra parte? Emana leite e mel. É uma abundância. Não é mel de abelhas, aqui. O contexto de Canaã, perto do rio Negueb, ali, o mel era das tâmaras. Quem gosta de tâmara? É uma delícia, né? Eu gosto. Mel, era produzido muito mel das tâmaras. Era abundante tâmara ali, então não era mel de abelha. Claro que tinha abelha, claro que tinha o mel de abelha, mas o que fala aqui, a abundância, era o mel da tâmara. Algumas tâmaras aqui em Araçatuba não chegam nem perto daquelas que tem em Israel. As bichinhas são deste tamanho assim, e muito melada. Israel, Dubai, uma parte ali, né, da Palestina e etc. Quem nunca foi para lá, para Israel, vá. É muito bom. Me disseram, nunca fui, mas é muito bom. Mas a gente precisa entender o contexto. E quando Deus promete, muitas vezes, nosso coração duvida. Se Deus prometer algo para nós, por que eu estou duvidando? Isso é incredulidade também. Mas o medo, muitas vezes Deus fala e o medo grita mais alto. Deus mostra o caminho, mostra a direção para nós, mas eu me sinto incapaz de andar naquele caminho. Deus está dizendo, olha, vai para cá, meu filho. Não, eu não acredito, porque eu sou incrédulo, eu vou para outro lado. Olha só o que Deus disse e aquilo que eu sinto. Eu não sou capaz. Eu não sou capaz de ter um emprego como esse. Então eu nem vou orar. Eu não sou capaz de fazer um curso como este, porque eu sou o menor da minha casa. Então nem vou orar. Então isso machuca a nossa vida. Principalmente quem teve uma infância difícil. Quem teve uma infância, principalmente, longe de uma boa educação, nós vamos pensando assim, de pessoas jogando o tempo todo contra nós, quando criança, e isso fica no nosso inconsciente. Eu vou crescendo, eu vou achando que eu não sou nada mesmo. E Israel estava exatamente assim. Eles viram a promessa com os próprios olhos, carregaram os frutos da terra, porque Moisés fala, traga, vocês verão frutos, tragam para mostrar para o povo. Trouxeram cachos de uva deste tamanho, numa vara, bem grande mesmo, bem grande. Tinha também, era na época da plantação de uva, isso era mais ou menos junho para julho. E eles trazem, além de figos, romãs, eles trazem os frutos. Mesmo assim, o relatório pessimista dos 10 contamina o povo. Quando você começa a ler, e vai lendo o capítulo 14, o capítulo 15, você começa, meu Deus, que povo difícil. Que povo que toda hora vai contra Deus, contra Moisés, contra Arão. E aí eu me pego pensando, mas eu sou igual. Já parou? A gente lê a Bíblia, puxa, que o fim seja diferente. Não, aí eu estou fazendo a mesma coisa. Estou vendo as promessas com meus olhos, mesmo assim eu prefiro acreditar naquilo que eu sinto, não naquilo que Deus fala. Mesmo assim, eles estavam travados, porque eles não mentiram no relatório, era fato. Porém, eles não tinham fé. Os 10 espias não tinham fé. Somente Josué e Caleb. Porque é uma batalha muito perigosa, irmãos, entre o que Deus disse e o que eu sinto. Por isso que muitas vezes nós travamos a nossa vida. Eu não consigo casar porque aconteceu alguma coisa. Eu preciso de tratamento na minha vida, principalmente parte espiritual, principalmente na parte emocional, física, quem sabe, porque é um combo, esse conjunto de coisas precisam estar alinhados para que eu viva uma vida plena no Senhor, amém? Para que vivamos uma vida cristã digna. Como eu disse tempos atrás, eu não posso estar aqui, irmãos, o tempo todo achando que eu mereço sofrer aqui nessa terra. Por que eu penso assim? Por que nós pensamos dessa forma, se Deus não disse isso? E muitas pessoas estão paralisadas por falta de promessa. Estão paradas por estarem dominadas por aquilo que sentem. Hoje Deus quer alinhar a nossa visão. Hoje Deus quer corrigir a nossa visão em nome de Jesus. Porque o problema nunca foi o tamanho do gigante, mas foi o tamanho da nossa fé. Às vezes eu falo que eu tenho fé, mas fé em quem? Fé em mim mesmo? Não adianta. Fé naquilo que eu sou o cara, eu consigo.
Mas vamos lá, irmãos, vamos caminhar. Quando o sentimento fala mais alto que a promessa? Sentimento são aqueles, além dos sentimentos, tem os pensamentos também, mas eu vou agindo conforme eu sinto. A minha vida vai sendo regida por aquilo que eu sinto. E quando eu vivo desta maneira, fica muito mais complicado. Os espias disseram o seguinte: olha, a terra é boa sim, mas, logo em seguida, mas nós não podemos seguir. Por quê? Se Deus já deu a terra para eles, por que agora eu não posso ir? Eles começaram na fé, mas terminaram no medo. Muitas vezes nós estamos começando assim, com fé, mas aí, no final eu estou com medo daquilo. Já começou às vezes o trabalho, até mesmo a família. Irmãos, muitas coisas serão acrescentadas ali naturalmente. Às vezes eu acho assim, vou dar um exemplo, né? O casamento. Mas como que vai ser? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que... Fica uma dúvida na nossa cabeça. Paira ali, ó. Mas e aí as promessas de Deus? E aí outro lado, a questão do trabalho. Será que eu vou conseguir? Por que outra pessoa consegue e eu não? Então essa síndrome de gafanhoto vai nos atrapalhando. Porque nós somos como gafanhotos para esses gigantes. Gigantes aqui eram descendentes dos nefilins, os enaques. Geralmente um gigante, ele media mais ou menos 3 metros de altura. Agora imagina, quase 3 metros, aqui tem o quê? 5, 6, né? O Davi tem 2 metros, dá para ter mais ou menos uma base. Davi, por gentileza, se coloque em pé, por favor. O Davi tem 1,95. Coloca mais 1 metro para cima. Obrigado, Davi. Só que o gigante não é magro igual o Davi em forma. O gigante era... O que acontecia com os gigantes? Eles comiam o que tinha pela frente. Plantações. Já pensou? Você planta milho, eles chegam lá, vão comendo tudo. Aquele bando. Porque são tudo fruto, né? De demônios. Se você crê nessa linha, né, de pensamento. Que cruzou com as filhas dos homens. Homens que foram dominados por demônios ali em Gênesis capítulo 6, mas essa não é a parte. O que está acontecendo eles estavam com medo por conta dos gigantes. Dá medo. Davizinho não teve medo do gigante, ele encarou. Davizinho, ele foi para frente. E quantas vezes nós falamos isso? Deus é comigo, eu creio, vai dar certo, mas eu me paraliso. Eu paraliso no meio do caminho. Eu acredito, Senhor, mas o meu sentimento não deixa. Então ore. Porque esse sentimento acaba conosco. Esse sentimento vai acabando com a gente. Então quando o sentimento vai falando mais alto que a promessa de Deus, é sinal que eu já estou numa linha de incredulidade. Eu já não tenho mais fé no Senhor. Irmãos, a coisa mais preciosa que nós temos é a oração. Quantas vezes nós temos orado, buscado mesmo ao Senhor, lido a palavra de Deus com afinco, para estudar, para saber aquilo que Deus quer de nós. E para saber história bíblica também. Porque eu não posso também somente ler a palavra e ver, Senhor, não tem nada para mim hoje aí não, Senhor, nada. É uma história bíblica. Eu não quero saber do povo de Israel, eu não quero saber do apóstolo Paulo, das viagens missionárias, aquilo que aconteceu, como foi escrito o livro de Apocalipse, não quero saber de nada, eu quero saber promessas para a minha vida. Caixinhas de promessa. Ali só vai ter promessa. Não vai ter ali uma exortação para a sua vida. Que eu preciso melhorar, que eu preciso arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados. Não vai ter. Ali só vai ter palavras de ânimo, palavras de encorajamento apenas. É necessário em determinados momentos, sim. Mas também de correção na nossa vida. E Deus corrige o filho a quem ama. Amém? Se Deus te ama, Ele vai te corrigir. O problema é quando Deus abandona. Isso aí já não tem mais jeito. Já foi. Aí é complicado. E pais que não disciplinam os filhos também não amam. Isso é fato. Não vamos entrar nessa questão. O pai que não disciplina o filho, quando faz algo, ele passa a mão, ele vai sofrer as consequências, assim como o sacerdote que estava ali com Samuel, alguém lembra o nome dele? Que os filhos dele pecou ali, ele ficou passando a mão na cabeça deles. Alguém lembra o nome desse profeta? Eli, sacerdote. Eli, os filhos faziam o que queriam, ele passava a mão. Irmãos, tá bom. Mas e aí, o que aconteceu? Um triste fim na história deles. Então, se eu não corrijo, é sinal que eu não amo.
Não adianta colocar psicologia moderna. Ah, que aquela ali falou que eu tenho que falar palavras de afirmação o tempo todo, que meu filho é queridinho. Ele já é, ele sabe disso. Mas na hora da correção precisa. E às vezes a gente vê pais indo para as escolas, quando um professor corrige o filho, que está totalmente errado, o pai vai lá, ou a mãe, fazer escândalo com o celular ainda, né? Gravando. Quem é você para falar assim com o meu neném? É dureza, hein? Não é fácil não. Que Deus dê sabedoria aos professores aí. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Às vezes você vê um problema, você está vendo o problema de como? De baixo para cima? A gente tem que ver o problema como Deus vê, de cima para baixo. Ele se torna pequeno. E todo problema contém a solução do próprio problema. É muito legal esse paradoxo. Todo problema ele tem a raiz, a solução nele. Problema no casamento? Onde que está o problema, a solução? No casamento. Problema no emprego? Não está o problema. A solução? No emprego. Na sociedade. Cada um, o próprio problema, ele tem a própria solução. É questão de entendimento e ver. Então, quando eu me enxergo menor do que realmente eu sou. Eles não eram pequenos de fato. A gente sabe disso. Só que eles se sentiram pequenos. Irmãos, hoje há uma geração, não estou falando da geração Z atual, o Alfa, estou falando a geração de modo geral de cristãos, uma geração medrosa. Até mesmo para, por exemplo, evangelizar eu fico com vergonha. Vai expulsar um demônio? Eu não, imagina. Alguém tem coragem? Amém? Aparecer alguém endemoniado ali, você vai orar? Expulsando? Ou não? É um papel do crente. Vai deixar a pessoa endemoniada? É um papel do crente. Aí eu me vejo, não, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? Irmãos, então essas coisas vão atrapalhando. Esses homens aqui, eles eram líderes, eles eram capazes de fazer alguma coisa, eram escolhidos, mas se viram insignificantes diante daquilo, diante do que eles viram. Eles apenas viram a parte negativa. Isso é ruim. O problema não estava neles, na verdade. Estava na forma como eles se viam. Esse era o problema. Porque o problema está ali, mas como que ele se vê? Eu estou pregando aqui, você está fazendo uma análise da sua vida. Qual o problema que você tem hoje que dá para solucionar? Por que eu estou ficando medroso diante desse problema? Porque eu estou ficando medroso diante de uma cultura que, lógico, é totalmente contra Deus. Por quê? São perguntas que a gente precisa fazer. E aqui está uma verdade que muita gente não gosta. Você nunca vai viver algo grande se continuar se vendo pequeno. Como que eu vou vivenciar algo grande se eu não acredito? Por que autoajuda está na moda? Os coaches estão na moda. Porque as pessoas precisam disso. Elas precisam colocar um homem ali que fale palavras que elas amam. E Beto, essa semana, Beto, teu celular não vai parar de tocar. É bênção toda hora. Quem não quer ouvir isso? Autoajuda. Mas recebe. Porque Deus, eu preciso de falar isso para ele? Não. Porque Deus já faz isso. Estão entendendo, irmãos? Deus já vai, tem coisas que nós vamos trabalhando, e por conta do trabalho, nós seremos abençoados, que nós estamos trabalhando. Mas não, eu prefiro acreditar em alguém, eu preciso de alguém para ouvir isso. Eu me sinto pequeno. Mas não é isso que Deus deixou para nós, irmãos. Amém? Terceiro, quando sua mente distorce a realidade. Eu entendo que muitas pessoas fogem da realidade, e nem sempre isso é bom, tá? Uma parcela até vai, mas fugir da realidade o tempo todo, essa fuga, não é bom. A gente precisa, assim, mediante um mundo caótico, um mundo que somente tem lançado coisas, que o mundo jaz do maligno, na questão cultural, né? Questão, não na beleza daquilo que o mundo tem, mas no sistema. Irmãos, cuidado para não ficar jogando para os filhos tudo aquilo que está acontecendo. A gente tem vivenciado isso. Filhos pequenos falando de guerra no Irã.
Porque o mundo, ele vai tentar atacar nossas crianças. E aí se toda hora, olha, tá vendo? Olha, vem pra cá, filho. Ó, tá tendo guerra lá, hein? Cuidado, hein? Ó, olha o bicho papão vai te pegar. Hoje tem adultos fazendo sessões de terapia por conta do bicho papão. Sabia? Pois é. E a gente está reproduzindo isso no nosso filho. Nosso filho tem medo de alguma coisa, ó, o homem do saco. Olha lá, vai te pegar. Barata. Por que nós temos medo de barata? Coloca com uma criança que nunca viu uma barata, coloca ela e joga barata. Ela não vai ter problema nenhum. Ela vai ter que pegar e comer. Mas, o que os pais... e sai correndo para cá, sai correndo para lá. E a criança viu e falou, não, isso é um demônio, isso é um bicho. E aí pega o medo de barata. E aí, para curar esse medo, essa fobia, só Jesus na causa. Eu sei que muitos têm medo de barata. Se não é barata, é escorpião, é cobra, é um monte de outras coisas, né? São fobias que a gente tem. Mas cuidado para não reproduzir isso para os filhos. Porque eles, como nós estamos dizendo, nós vamos distorcendo a realidade. E o povo de Israel estava fazendo isso. Distorcendo aquilo que Deus tinha falado. Por que muitas vezes nós ouvimos alguma coisa e nós estamos distorcendo algo? E assim também éramos para eles. Mas quem disse isso? Os inimigos falaram? Não, ninguém falou. Nem os amorreus, nem os jebuseus, nem os zeus, ninguém falou nada. Eles criaram uma mentira e acreditaram nela. Você já reparou, você já percebeu que nós criamos uma história fictícia e nós acreditamos nela para o resto da vida? Eu já me peguei pensando em algumas coisas, mas isso eu criei, esse monstro dentro de mim. Muitas vezes nós criamos isso. E nós vamos acreditando que é verdade. Então isso também, eu vou distorcendo a visão da realidade. A mesma coisa, quando uma pessoa tem anorexia. Ela se olha no espelho, ela é extremamente magra, mas ela olha no espelho e se sente gordinha. Eu sinto assim, eu olho no espelho e me vejo gordinho. Mas eu sei que eu não sou. É uma distorção da realidade. O espelho aumenta. A gente sabe, o espelho também é mentiroso, viu? Quantas pessoas hoje vivem assim? Achando que não vão conseguir, achando que não são capazes, achando que todo mundo está contra elas. Já reparou? O vitimismo que é hoje, está todo mundo contra. Olha, eu não posso fazer nada que vocês me pegaram para Cristo, hein? É o tempo todo falando isso. O tempo inteiro. E nem tudo que se passa na sua mente vem de Deus. Isso é criação nossa muitas vezes, devido novelas, os que eu assisto, os filmes, a minha vida, e tudo isso vai sendo um amontoado de coisas na minha mente. E a nossa mente, eu vou falar de novo, não é capaz de suportar tudo isso que está tendo. Então cuidado com o celular, muita informação ali, ó, muita informação. E a gente quer saber de tudo, né? Livros, tem livros ali, ó, para você ficar mais inteligente. Você vai numa rodinha, estão falando de política? Mas fulano é verdade. Aí você fala, tá falando de futebol? Mas o meu São Paulo ganhou hoje. O Corinthians é ruim, e não sei o quê. O Corinthians é ruim mesmo, e o Corinthians tem que perder mesmo. Olha, eu estou partindo para o outro lado. Aí, eu vou falar de religião. Mas aí eu quero saber, eu quero falar, porque eu tenho que falar. Eu tenho essa necessidade de me expressar. Para quê? Para quê? Às vezes eu vou ler comentários de Instagram, um monte de gente sentado no vaso falando, né? E eu vou lá acreditando naqueles comentários. A gente precisa avançar nessa parte. Se você não vigiar seus pensamentos, vai viver uma vida que Deus nunca planejou para você. Vigie os teus pensamentos. Porque senão eu não vou viver a plenitude do Espírito Santo. Eu não vou viver. Em quarto lugar, a diferença de quem vence. Irmãos, esses 10 morreram no deserto. Esses 10 espias. Espias porque foram lá espiar a terra. E os 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Deus disse assim, olha, pessoas de 20 anos para cima morrerão nesse deserto. De 20 anos para baixo entrarão. Por quê? Por conta da incredulidade. Por conta da murmuração, por conta da reclamação. E Caleb, quando ele começa a ouvir essas palavras, lá tem gigante, lá tem... calma aí, nós vamos subir sim, e é certo que nós venceremos, porque Deus está conosco. Mas aí a população de Israel já estava contaminada. Cuidado ao falar algo.
para não contaminar pessoas por conta da sua ira interna, da sua raiva, em momentos diferentes, em momentos que você não está bem. E aí a gente começa a externalizar isso. Josué e Caleb, irmãos, eles viram os mesmos gigantes, mas eles tiveram outra postura. E a postura é muito importante. Eles não negaram o problema, eles não negaram, tinha sim, mas também não anulou Deus. Postura, quem é você diante de Deus? Quem é você diante da sociedade? Como cristão e como um cidadão que você é? Qual a sua postura diante de um fato relatado, diante de um problema, diante de uma situação? Quem é você? Muitas vezes nós não temos uma postura de cristão. Naquele momento eu me rebaixo. Não, agora aqui é o homem falando, agora é o velho homem falando, porque crente, você me tirou do sério, hein? Já desci da cruz, olha só. Como que desce da cruz? Alguém pode me explicar? Como que desce da cruz? São ditados, né, populares, que nós vamos engolindo, e vamos reproduzindo, e vamos falando. Entende como que, se eu não vigiar os meus pensamentos, essas coisas vão direcionando as minhas atitudes, as minhas ações? Então é fato de que, como outras pessoas, a mesma coisa, estão vendo a mesma coisa, estão inseridas no mesmo mundo, mas eu tenho outra postura agora. Chega no ambiente que está todo mundo reclamando. Aí você fala assim, gente, vamos parar de reclamar um pouquinho, com educação, com carinho, com a ripa na mão, qualquer coisa, né? Vamos parar. Isso aí cansa a minha beleza, isso não é legal. Toda hora reclamando, e já vem um reclamão. Ninguém fala nada, mas pensa. Então a reclamação é ruim para Deus, para as pessoas também. Então a gente precisa cuidar. Então essa é a diferença. Quem perde, olha o gigante e trava. Quem vence, olha para Deus e vence, e avança. Então quando nós estamos olhando para Deus, nós vamos avançando, nós vamos crescendo. Porque Deus tem nos dado graça, como filhos dele. Nós temos sim, hoje nós somos vencedores por conta disso. E eu sei que hoje tem pessoas aqui dentro que estão travadas emocionalmente falando, estão travadas espiritualmente falando, porque se sentem incapazes de fazer algo. Irmãos, nós não somos travados. Deus não nos criou para isso. Estão vivendo abaixo do que Deus prometeu. Tem ali a mediocridade, a média, estão abaixo da média. Não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus nos chamou. Porque senão eu vou vencer a causa do Evangelho de Cristo. Eu não vou vencer o mundo com esses pensamentos derrotistas. O Vini está aqui. Eu falei domingo passado sobre, né? E a ajuda da Jamile também, claro, né? Você vai para perder, você viajou, foi para lá para perder, não vou perder. Não. Mentalidade de vencedor. Não, eu vou lá para ganhar. Vou lá para conquistar. Ganhou. Graças a Deus. Agora na nossa vida, tudo que vai fazer, não, eu vou fazer para perder. Peraí. Isso são sentimentos. Deus não vê dessa forma. Então eu vejo assim, eu me sinto incapaz. Mas não é assim que funciona. Não é porque Deus falhou com o povo aqui, mas a mente estava desalinhada. A mente estava deturpada. Agora, o que eu preciso decidir hoje, eu vou viver pelo que eu sinto ou por aquilo que Deus disse. Quem Deus falou que você é? O que Deus disse para você através da tua palavra? Quais as promessas de Deus para você? Deus não te chamou para viver como um gafanhoto, viu? Não vejo isso na Bíblia. Não tem lugar nenhum que Deus te chama para viver como um gafanhotinho. Nós não vemos isso. Nós estamos vivendo aqui como forasteiros, peregrinos que somos, co-herdeiros e herdeiros com Cristo, aguardando a bendita volta de Jesus, que em breve nós subiremos com o Senhor. E olha, irmãos, vamos pensar mais no céu. Colossenses fala, pensai nas coisas lá do alto. Às vezes nós estamos pensando muito aqui nas coisas da terra. Eu estou vivenciando aqui, ó. O meu foco agora está aqui, ó, neste mundo, planeta Terra, só. Acreditando num monte de mentiras que está tendo por aí. Que não foi Deus quem disse. Engraçado, né? Como a Mira falou aqui na quarta. Homens escreveram a Bíblia. Homens santos, inspirados, escreveram a Bíblia. Separados por Deus. E as pessoas aí fora, vai ser natural de falar assim para você. Mas quem escreveu a Bíblia? Foi o homem. Sim. E quem escreveu os livros? Quem que foi? ET?
E aquele filósofo que você acredita? Aquele bigodudo chamado Nietzsche, né, que morreu comendo que nem um louco na praça. Aí eu amo, porque ele é niilista, né? Tudo vai dar errado na vida, no final é tudo errado. Tem gente indo por esse caminho. Aí eu acredito nele. Essa mesma pessoa que fala que a Bíblia foi escrita por homens, qualquer um, é aquele camarada que a namorada dele tinha nojo de beijar, por conta do bigodão dele nojento. Isso ninguém fala. Ninguém fala. Né? É estranho, né? Então, nós falamos. Amém? Nós vamos falar. Porque eles falam da palavra de Deus e apologeticamente eu vou defender a minha fé. Eu vou defender, eu sei que Deus ele se autodefende. Deus, se ele quiser abrir um buraco aqui, igual fez aqui no povo, em Cades Barneia, ele vai fazer. Só que, para que ficar mexendo no Deus que eu acredito? Vai ficar falando o tempo todo mal do meu Deus mesmo? É isso mesmo que você vai fazer? Eu pego a Bíblia e vou para cima. 66, é a minha arma. E sai dando tiro com a minha Bíblia. Porque eu não tenho medo. Amém, irmãos? Ah, mas que discurso de ódio. Tô brincando. Entende como que funcionam as coisas? A gente acredita em alguém que fala mal da Bíblia, muitas vezes, vai colocando dúvidas. É verdade, né? Não, eu não acredito mais. Não, Deus não criou, não, verdade. O homem, ele está sendo evoluído ainda, verdade. O mundo tem 112 milhões de anos, verdade. Não, está errado. Vai ferindo aquilo que nós cremos, a nossa crença. Então, mesmo desanimado, com medo, se sentindo pequeno, mas eu não vou ser assim. Eu vou colocar minha vida diante de Deus e nós vamos vencendo. Amém, irmãos? Amém. Que amém, gostoso, amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Aleluia, Pai. Às vezes, momentos assim de reflexão. Essa é uma mensagem mais reflexiva. Aquele povo vivenciou isso e a gente vai observar e ver quem venceu. Quem foram os vencedores ali? Quem trouxe uma notícia otimista? Então, mediante isso, eu preciso aplicar na minha vida que eu não posso ser alguém que tem uma fala derrotista, uma fala de perdedor. Porque eu não sou perdedor. Jesus venceu por mim na cruz. Então, porque hoje aquele lá merece vencer, mas eu não. Aquele ali sim, olha que nós vamos nos alegrar com a vitória dos outros, com certeza. Nós precisamos nos alegrar com a vitória do bem. Nós não vamos nos alegrar com a vitória do mal, isso é fato. Mas uma pessoa de bem, uma pessoa cristã vencendo é bênção. Então hoje eu preciso melhorar isso. Como que eu tenho vivido? Por aquilo que eu sinto ou por aquilo que Deus falou na tua palavra que eu sou? Por aquilo que é, pelas promessas de Deus. Então hoje é dia de romper essa mentalidade. Eu não vou viver mais com medo. Eu não vou viver mais pelo que eu sinto. Eu escolho viver pelo que Deus disse sobre mim. Irmãos, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados antes da fundação do mundo para um bem muito maior. Para algo muito maior aqui nessa terra. E hoje eu não posso ter essa visão, essa síndrome de gafanhoto. Hoje eu preciso ter essa vitória em Cristo Jesus. As pessoas vão tentar te desanimar, pode ter certeza. Mas não pegue isso para você. Não pegue. Enquanto ele está falando, na sua mente começa a repreender. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Eu sou um vencedor, eu sou um vitorioso. E assim a gente vai vencendo. Não deixe isso tomar conta da tua mente e do teu coração. Então hoje, levante a cabeça, a terra continua lá, a terra prometida, a promessa continua de pé, Deus continua sendo fiel e viva como que alguém que sabe quem Deus é. Se você sabe quem Deus é, você vai ser um cristão muito abençoado. Você vai ser um cristão alegre, feliz, vivendo a plenitude de Deus. Amém? Eu quero chamar aqui o meu primo e a minha prima, o Denis e a Fran, a Ana Laura, e a Júlia está aí também? E o Denis, como eu já falei, ele mora em Jales. Podia falar onde você mora? E acaba o culto aqui, ele já vai, né? Mas hoje não, né? Hoje você vai ficar por aqui, né? Então, eu louvo muito a Deus pela decisão que eles tomaram, né? A Fran, a Ana Laura também, e a Júlia está lá na salinha, né? E é uma família, irmãos, para a gente estar sempre orando. Porque a gente sabe que
sair de um culto, viajar, não é tão simples, né? Ainda mais quando tem animal na pista, acidentes. Que Deus venha protegê-los, em nome de Jesus. E como igreja, como eu disse para eles ontem, nós vamos apresentá-los à igreja para que a igreja reconheça quem são os membros da igreja. Porque a nossa igreja tem esse papel de estar sempre ainda colocando ali no hall de membros, porque tem alguns lugares, não importa, é apenas mais um número. Não, a gente tem sim, como cada um aqui é especial, cada um aqui tem um nome. Não é, eu sou mais um ali dentro, não. Aqui cada um tem nome, nas nossas orações cada um é citado o nome, e por isso a gente é feliz, agradecido, para que a igreja venha ser uma bênção para vocês, que vocês possam ser uma bênção para a igreja também,